Agora um desafio. Agora que nós sabemos a probabilidade do pelo menos um, vamos calcular qual que é a probabilidade de ter pelo menos duas filhas em um conjunto de 5 filhos, tá? Aqui está, né? Temos como exemplo uma outra família relacionada anterior, porque acho que tem duas filhas que também são da Glória Pires e do Fábio Júnior. Aqui os outros filhos são do Fábio Júnior com outras mulheres, né? Mas nós temos uma família aqui com dois rapazes, na verdade, né? Então, pois bem. É, como nós calculamos pelo menos dois? Vocês vão ver que agora a questão está muito mais complicada. Tá? Vamos lá. Eu vou utilizar, já que aqui a gente está usando esse pressuposto de 50% de chance para cada sexo, eu vou usar o método de aferição clássico de probabilidade. Vocês lembram como é que é o método clássico? Hein? Ele só funciona quando todos os eventos têm a mesma chance de ocorrer. Eu vou calcular todo o espaço amostral e verificar apenas os casos em que a minha condição se satisfaz. Tá? Olha, eu vou escrever todas as possibilidades de você ter 5 filhos. Tá? E aqui é importante considerar que a ordem importa. Então vamos colocar filho 1. Será que o Excel já coloca um autocompletar? Olha, já coloca, que beleza. Então tá bom. Filho 1. O primeiro filho, ele pode ser homem ou mulher. Bem, o segundo filho também pode ser homem ou mulher. Então, para eu calcular as duas possibilidades de dois filhos, eu tenho que usar aqui o princípio multiplicativo. Lembra que nós colocamos na última aula? Essas 4 possibilidades aqui, elas são todas as possibilidades de você ter dois filhos, pensando em homem e mulher. E olha, essas duas situações aqui, elas são diferentes. Por mais que as duas envolvam um rapaz e uma moça, você tem a primeira situação em que a mais velha é mulher e o mais novo é homem, e a outra situação em que o homem é mais velho e a menina é a caçula, tá? Então, você tem que contar, se a gente quiser escrever o espaço amostral como um todo, todas as possibilidades. Então, por isso, você tem que contar essas duas possibilidades aqui como separadas, e não simplesmente como ó, uma mulher e um filho. Não, são dois casos. E no terceiro filho, a mesma coisa. Então vamos colocar aqui. Pode ser que o terceiro filho seja homem, e aí você tem essas 4 possibilidades para os 2 primeiros filhos. E o terceiro filho ser mulher. E assim vale para os outros 2 casos, para os últimos filhos. Então, vou calcular aqui. Mesmo princípio, acho que vocês entenderam, né? Ou seja, quanto mais filhos, você aumenta as possibilidades de casos em forma exponencial. Por exemplo, se você tem um filho, você tem n de filhos, possibilidades. Se você tem um filho, você tem 2 possibilidades, rapaz ou moça. Se você tem 2 filhos, você tem 4 possibilidades. 3 filhos, 8 possibilidades. 4 filhos, 16. E 5 filhos, 32. Ou seja, o número de filhos na verdade, cresce exponencialmente. Cresce em razão da uma espécie de potência do número de filhos, né? Na verdade, a gente já calculou na nossa aula a fórmula, né? De como o número de filhos cresce com o número de possibilidades, tá? Isso porque você só tem 2 filhos, homem e mulher. Se tivesse uma situação de 3 filhos, de 3 sexos, né? Na verdade, aqui você, ao invés de crescer de uma forma quadrática, você cresceria de uma forma cúbica, tá? Ou quarta potência, quinta potência. Quanto mais possibilidades, o número de possibilidades cresce em razão da potência das possibilidades, tá bem?
Bom, vamos calcular os 5 filhos, ou seja, as 32 possibilidades. E pensando que o quinto filho pode ser homem. Estou usando uma força bruta, né? Depois tem uma formulazinha que... Tem uma formulazinha que dá uma adiantada nesse cálculo, né? A gente, no final da aula, a gente vai aprender a fazer esse mesmo cálculo usando uma fórmula que vocês vão ver vão dar o mesmo resultado. Então tá bom, vou colocar aqui congelar a linha superior, só para eu poder descer e continuar vendo o cabeçalho, tá bem? Tá, temos aqui as 32 possibilidades de você ter 5 filhos. Pensando que a ordem importa, tá? Você vai ter várias possibilidades aqui com dois rapazes, 2 moças, só que como eles podem nascer em ordem diferente, cada possibilidade é contada separadamente. Vamos calcular aqui o nosso X, ele vai ter 2 meninas. Bem? X igual 2 meninas. E eu vou usar uma fórmula do Excel, vocês sabem que eu adoro fórmulas do Excel, que vai ser o Conte C. O que é o Conte C? Ele calcula quantas células em um intervalo atende a um critério. É uma fórmula lógica, né? Ela é uma fórmula que, na verdade, ela é matemática e lógica, mas eu acho que ela é mais lógica que matemática. Então, eu vou pegar neste intervalo aqui e vou calcular quantos desses filhos são M. Eu tenho que colocar M entre aspas, porque dentro do Excel, quando a gente lida com texto, a gente tem que colocar aspas. O R é a mesma coisa. Então, se vocês estiverem fazendo fórmula no R, sempre que uma variável for texto, tem que estar entre aspas. Tá? O Excel também tem essa regra. Então, conte C, neste intervalo aqui, de A2 a E2, quantos deles são M. Ele vai retornar 0, porque não tem nenhum M aqui. Mas na segunda linha, ele vai retornar 1, porque existe um M aqui, tá? E assim ele vai fazer com as 32 possibilidades. Você tem casos de 2 meninas, 3 meninas, 4 meninas, e no final, a última possibilidade, 5 meninas, tá? O que eu quero saber, né? Eu quero saber pelo menos 2. Ou seja, eu tenho que excluir todas as possibilidades de 0 meninas ou 1 meninas. De 2 para frente, tá rolando, tá? Eu vou, né, podia usar uma outra fórmula do Excel, mas eu vou colocar um filtro aqui, calcular do maior para o menor. Eu vou colocar aqui X, né? Um outro atende. Vamos chamar essa variável aqui de Y. Será uma variável dummy, né? Vou chamar dummy X. E ela vai considerar todos os casos de 2 ou mais. Então, nesses primeiros casos aqui, você não tem pelo menos 2, porque é o caso de 5 homens e de ter só uma menina. E daqui para frente, essa variável dummy, ela já considera que você atende ao critério de pelo menos 2 meninas, tá bem? Então, não interessa se é 2, não interessa se é 5, eu quero saber pelo menos 2. Pois bem, então, a soma do dummy x, vamos criar mais um espaço aqui, vou colocar algumas legendas. Acho que é melhor chamar isso aqui, ó. Chamar x, pelo menos 2 meninas, e aqui eu vou chamar simplesmente de n meninas. Eu acho que assim fica mais interessante o nome das variáveis. Então, uma variável, essa coluna F é o número de meninas, o N de meninas, e o X se atende ao critério de pelo menos 2, ou seja, de 2 para frente, atende ao critério. Então, vamos lá. Eu vou usar, ao invés de falar soma, eu vou colocar o sigma, porque aí fica mais interessante. Soma de X
A soma de x é igual à soma desta coluna aqui. Concorda? Eu vou somar as possibilidades de ter pelo menos duas. São 26. E o N, né, o universo de possibilidades, eu já calculei aqui, são 32. Então, a probabilidade de x, que é x eu defini como pelo menos duas meninas, pelo método clássico, né, é o número de casos em que ocorre x dividido pelo universo amostral, o número total de possibilidades. Então, resultado 81%. Tá? Posso depois transformar em porcentagem. Vou deixar em decimal e porcentagem aqui, para vocês verem que é a mesma coisa. Certo? Então, assim nós calculamos a chance de pelo menos duas. Por que é tão mais complicado do que o pelo menos um? Porque o pelo menos um, se eu excluir essa possibilidade aqui de 3 meninos, todas as outras possibilidades vão ser pelo menos uma menina. Já no caso de pelo menos duas, eu também tenho que excluir essas 5 possibilidades de uma única menina. E repare que elas podem nascer em ordem diferente, tá? E se eu calcular o pelo menos 3? Depois que eu já montei esse banco de dados aqui, fica até que meio que fácil calcular, né? Se eu falar, ó, tem que ter pelo menos 3, é só excluir essas possibilidades aqui, tá? Mas reparem que quando você sai do pelo menos um, já fica um pouco mais complexo calcular, tá bom? Então, resultado, moral da história, para calcular pelo menos, para você ter pelo menos duas filhas num conjunto de 5, você tem, na verdade, 81,25% de chance de ocorrer pelo menos duas meninas no conjunto de 5 filhos. Certo? É, com esse raciocínio, né, para quando você usa a probabilidade clássica, pegando um pouco o jeito, já dá para entender como é que calcula.